Sonhos de caminhoneiro e primeiras experiências. Introdução. Cresci em meio a sonhos e desafios, sempre ouvindo as histórias e críticas das minhas tias sobre o meu pai. Elas tinham suas opiniões firmes, especialmente quando o assunto era o desejo que eu nutria de me tornar caminhoneiro. Para elas, essa profissão era um verdadeiro pecado, um caminho errado que meu pai havia escolhido, e que eu parecia estar inclinado a seguir. As críticas das tias. Desde pequeno, passei muito tempo ouvindo as minhas tias falarem sobre meu pai, sempre com um tom de reprovação. Para elas, ser caminhoneiro era quase um crime. Comentários como: "A caminhoneiro não tem vida, só faz putaria, é um vagabundo, e só quer ficar longe da família" eram frequentes. Eu ouvia aquilo e sentia uma mistura de indignação e confusão. Será que elas estavam certas? Havia uma tia em especial com quem meu pai sequer falava, tamanha era a desconfiança que ele tinha dela. Ela vivia em uma ilusão, julgando todos ao seu redor, como se tivesse o rei na barriga. Para mim, era difícil entender como alguém podia ser tão cega à realidade. Outra tia, que era sua sósia em termos de comportamento, também passava o tempo julgando os outros, principalmente o próprio irmão. E, ironicamente, acabou quebrando a cara ao se casar com um homem que, embora não fosse caminhoneiro, também não era o príncipe que ela esperava. A primeira viagem de caminhão. Apesar de toda essa negatividade, meu sonho de ser caminhoneiro não diminuiu. Lembro-me bem da minha primeira viagem de caminhão para o Paraná. Morávamos na segunda casa, em Vila Formosa, e eu já estava ansioso por essa aventura. Naquela época, depois de Avaré, as estradas eram de terra, o que tornava a viagem ainda mais desafiadora e emocionante para mim. Antes dessa viagem, eu já tinha ido várias vezes para o Paraná de ônibus e trem, sempre com meu radinho de pilha, em direção à casa da minha avó em Nova Fátima. Aquela cidade guardava muitas boas lembranças para mim, mas essa primeira viagem de caminhão foi especial. Foi lá que conheci uma pessoa com deficiência visual, algo muito novo e estranho para mim na época. No entanto, a segunda pessoa que conheci nessa viagem tornou-se um grande amigo, alguém com quem aprendi a andar de bicicleta. Nunca vou esquecer o momento em que estávamos no quintal, comendo macarronada com leite condensado, enquanto caixas de maçã vazias se empilhavam ao fundo. Uma aventura inesquecível. Aquela viagem foi cheia de aventuras. Lembro que compraram um caminhão antigo, e, se não me engano, foi nesse caminhão que viajamos para o Paraná. No meio do caminho, tive a chance de sentar no colo do motorista e segurar o volante pela primeira vez. Foi um momento mágico, apesar de ter sido interrompido por um problema mecânico. O motor de arranque caiu na estrada, que estava molhada pela chuva. O que tornou essa viagem ainda mais especial foi o fato de ser a primeira vez que eu viajava sem os meus pais. Imagino a preocupação deles, mas, apesar disso, eles me deixaram ir. E eu fui, carregando comigo não só o sonho de ser caminhoneiro, mas também a certeza de que, apesar das críticas e das dificuldades, eu estava trilhando meu próprio caminho. Conclusão. Essas experiências me ensinaram muito sobre a vida e sobre a importância de seguir os próprios sonhos, independentemente das críticas ou dos desafios que possam surgir. As lições que aprendi ao lado do meu pai nas viagens de caminhão para o Paraná são inesquecíveis e continuam a moldar a pessoa que sou hoje. Embora o caminho tenha sido árduo, cada passo valeu a pena, e sigo em frente, com a fé de que estou no rumo certo.